Há uma geração inteira que já não quer trabalhar para enriquecer, quer acertar uma múltipla. Apostar deixou de ser um vício escondido, virou cultura. Está nos estádios, nos influencers, nas conversas de café, nos stories de Instagram. E repara no paradoxo: o Estado diz que protege, mas acaba por lucrar e bastante com o jogo. As marcas dizem que é entretenimento, mas o modelo de negócio depende objetivamente da tua perda. Isto hoje não vai ser sobre apostas, é sobre uma sociedade a ser treinada para procurar recompensa rápida e depois chamar-lhe oportunidade. Como é que isto se tornou normal? Quem é que ganha? Quem é que paga a conta? Hoje vamos falar do novo vício que parece que ninguém quer assumir. Nunca foi tão fácil apostar, nunca foi tão difícil a ganhar. E vamos olhar para os números, porque só no terceiro trimestre de 2025 o jogo online gerou 297 milhões de euros de receita bruta no nosso país. O Estado arrecadou quase 90 milhões de euros em imposto neste único trimestre. Existem quase 5 milhões de jogadores e mais de 400 mil pessoas estão auto-excluídas da prática de jogo, um aumento de quase 24%. Não são números residuais, é um setor económico robusto, fiscalizado e institucionalizado. E ao mesmo tempo, os jogos sociais do Estado movimentaram mais de 3 mil milhões, 3 mil milhões num único ano. Ou seja, o jogo passa a ser um elemento que não está na margem e está sempre no centro da conversa. Mas os números são apenas a superfície. O que me interessa e o que vamos falar aqui no episódio é tentar perceber o que é que mudou ou não culturalmente. Hoje o futebol é patrocinado por casas de apostas. As odds aparecem nos ecrãs como se fossem estatísticas desportivas. O jogo deixou de estar separado do desporto, foi integrado nele. E quando uma prática é integrada num ritual coletivo, como neste caso ver futebol, deixa de parecer um ato de exceção, passa a ser parte da experiência. Depois temos influencers a promover códigos promocionais e há aqui um fenómeno super interessante, porque a aposta deixa de ser uma decisão isolada e passa a ser recomendação social. E quando algo que é recomendado por alguém que segues, a percepção do risco vai automaticamente diminuir, não porque o risco desaparece, mas porque foi socialmente validado por alguém que reconheces valor. Podemos reparar também na linguagem. Meteste quanto? Foi só uma múltipla? A aposta era segura? Ou seja, esta linguagem suaviza o risco. Não se fala em perder dinheiro. Fala-se quase sempre numa lógica de perdi esta oportunidade, amanhã vai certamente correr melhor. E há algo ainda muito mais relevante. Muitos jovens falam de apostas como se fossem investimentos, analisam estatísticas, falam em valor esperado, falam em probabilidades, mas há aqui um erro conceptual profundo. Probabilidade não é claramente de todo vantagem estrutural. O modelo de negócio das casas depende matematicamente da tua perda, não da tua vitória, meus amigos. E quando vemos jovens que ainda não têm sequer rendimento próprio, mas já têm conta de apostas, percebemos que há uma inversão clara e muito simbólica. Antes de gerar valor, estão expostos a um risco. Antes de trabalhar, estão a tentar, supostamente, multiplicar. Isto não aconteceu por acaso. A tecnologia reduziu claramente a fricção, a publicidade reduz o estigma e a linguagem reduz a tal percepção de risco. E o enquadramento legal também reduziu muito a sensação de ilegalidade. Quando juntamos estes quatro fatores, facilidade, legitimação, normalização e incentivo, criamos um ambiente onde apostar deixa de ser exceção e passa a ser um comportamento esperado, na curva, normal. E é aqui que está o ponto central. Nunca foi tão fácil apostar, nunca foi tão difícil ganhar. Quando a facilidade aumenta a nível da aposta e a recompensa é exibida como uma possibilidade constante, a sociedade começa a confundir a sorte com estratégia e estes dois conceitos. E quando uma sociedade começa a confundir conceitos deste género, não estamos a falar do problema sobre o jogo. Acho que é claro e posso dizer isto hoje, a sociedade portuguesa está doente e a doença chama-se apostas, não só desportivas, mas o jogo. Se eu digo que a sociedade está doente, era bom termos alguém a analisar isto de forma mais técnica e quase clínica, e como eu não tenho claramente atributos para isso, coloquei uma pergunta a uma psicóloga, a Susana, a quem agradeço desde já, e que vamos ouvir um vídeo, onde perguntei o que é que acontece no cérebro de alguém que continua a apostar mesmo que não pare de perder. Passo agora à resposta. Bem, sobre como é que se comporta o cérebro de um adito em jogos, ditos jogos de azar, bem, ele comporta-se mais ou menos da mesma forma que se comporta o cérebro de um viciado, de um adito em álcool e outras substâncias. Portanto, os jogos de azar ativam intensamente o sistema de recompensa, libertando um neurotransmissor importante, que é a dopamina, que está associado ao prazer, e não só ao prazer, como também à antecipação
do prazer. Portanto, o que é que acontece? Quando nós estamos a jogar, mais do que até a vitória em si, não é? A antecipação desta vitória já está a fazer libertar e produzir este potente neurotransmissor associado ao prazer. Pronto. O que é que faz com que uma pessoa, mesmo quando perde, que deveria naturalmente sentir-se mal e não repetir o comportamento, o que é que faz com que repita? Faz porque no cérebro de um adito, de alguma forma, o cérebro é sequestrado, chamemos-lhe assim, e fica completamente alterado o seu poder de tomada, a sua capacidade de tomada de decisão. Uma decisão que seria racional. E o que passa a acontecer, de certa forma, é que a derrota não é entendida como uma derrota. É experienciada cerebralmente, internamente, neuroquimicamente, como uma quase vitória. E assim isto predispõe a pessoa que sente que está próxima da vitória a voltar a jogar e a, consequentemente e reiteradamente, ativar este sistema de recompensa com a libertação frequente e reiterada da dopamina, quer sobretudo por este processo de antecipação da vitória. É isto que acontece. Depois desta intervenção percebemos que falámos de cultura, números, normalização, uma parte mais técnica, mas há uma dimensão que não pode ser ignorada: o papel do Estado. O Estado regula o jogo online, ou seja, cobra impostos sobre ele, define regras de publicidade e estabelece mecanismos de autoexclusão. Mas o Estado também opera o jogo. Por exemplo, só no ano passado os jogos sociais do Estado movimentaram mais de 3 mil milhões de euros e transferiram quase 900 milhões para o próprio Estado. Isto cria, obviamente, uma tensão inevitável, porque quando uma entidade regula uma atividade e ao mesmo tempo depende diretamente, financeiramente dela, existe sempre um equilíbrio delicado, ou seja, o objetivo é proteger ou maximizar receita. Eu não estou a dizer que o Estado quer que as pessoas percam dinheiro. O que eu estou a dizer é que existe claramente um incentivo estrutural para que o jogo continue inevitavelmente numa curva ascendente. Aliás, historicamente o jogo em Portugal foi regulado não para ser promovido como interesse público, mas para ser supostamente, e como diz este decreto-lei, para ser controlado e tributado. Ou seja, pode o Estado combater a dependência de um comportamento e ao mesmo tempo financiar-se políticas públicas com esse valor? É aqui que entra esta discussão e passamos a deixar de ser moralista e passa mesmo a ser estrutural. Porquê? Há um argumento forte a favor dos jogos sociais. Financiam causas públicas, a saúde, a ação social, a cultura, o desporto, whatever. Isto é real, ok, mas não elimina a pergunta central: que modelo de sociedade é que estamos a incentivar quando o financiamento público depende diretamente, malta, diretamente de comportamentos de risco? Ou seja, o jogo não é apenas entretenimento, passou claramente para o Estado a ser um instrumento fiscal de uma sociedade que está doente. Se um jovem aposta porque viu o ídolo a fazê-lo, de quem é que é a responsabilidade? Há um elemento nesta equação que muda tudo: a legitimação social. Quando uma casa de apostas faz publicidade tradicional, tu sabes que é publicidade. Mas quando o influencer promove um código, a mensagem não entra na tua cabecinha como anúncio, entra como recomendação. E nós, enquanto seres sociais, não avaliamos recomendações da mesma forma que avaliamos anúncios. O anúncio vai-nos tentar convencer, uma recomendação valida-nos. E aqui entra um paralelo histórico que é importante. Durante décadas, tabaco e álcool, como sabemos, foram normalizados precisamente assim. Primeiro aparecem associados ao sucesso, estilo, desporto, de liberdade, de celebridades. Depois tornam-se parte do cotidiano. E só mais tarde é que a sociedade acorda para o custo real de tais produtos. Não estou a dizer que as apostas são iguais ao tabaco. Estou a dizer que a mecânica de normalização é parecida. Reduzir o peso moral, tornar o comportamento cool, integrar no entretenimento e empurrar a discussão dos danos para depois. E por isso eu faço aqui uma pergunta direta e acho que é uma pergunta muito justa. O influencer que vende códigos de apostas está a vender entretenimento ou está a emprestar credibilidade a um produto cujo modelo de negócio depende da perda estatística de quem aposta? Outra, se tu sabes que grande parte do teu público é jovem, achas mesmo que um disclaimer de 2 segundos resolve o impacto real da tua recomendação? Porque o problema aqui não é o código promocional como um ato isolado. O problema é o efeito agregado que gera. Quando dezenas ou centenas de figuras fazem o mesmo, cria-se uma normalização coletiva. Toda a gente promove, então é normal. Se é normal, não é perigoso. Se não é perigoso, então eu também posso. E é aqui que a cultura muda sem pedir nenhum tipo de licença. O risco, objetivamente, não muda. O que muda é a percepção que nós temos ao risco, porque foi socialmente validado. No fundo é isto. O jogo deixa de ser exceção e passa a ser conteúdo. A sociedade começa a tratar o risco como se fosse meramente
parte do nosso novo lifestyle. No fundo, isto nunca foi apenas sobre apostas, é sobre mentalidade, é sobre a forma como uma sociedade começa lentamente a redefinir a relação entre esforço e recompensa. O jogo promete construção rápida, promete aceleração, não promete processo, promete salto. E quando a cultura começa a valorizar o salto mais rápido do que a própria construção, o risco deixa de ser exceção e passa a ser estratégia. Nunca foi tão fácil apostar, nunca foi tão difícil ganhar. Nunca houve tanta tecnologia a reduzir a fricção, nunca houve tanta legitimação social e quando a facilidade encontra frustração económica, o jogo parece solução. Mas solução estatisticamente não existe. A pergunta não é se devemos proibir apostas. A pergunta é que tipo de sociedade estamos mesmo a incentivar quando o caminho promovido para ganhar dinheiro é aquele onde matematicamente a maioria perde. Se uma geração aprende a tentar multiplicar antes de produzir, a arriscar antes de construir, a apostar antes de trabalhar, não é apenas uma escolha individual, é claramente um reflexo do ambiente que criamos. O jogo sempre existiu, o que mudou foi claramente a escala, a tecnologia, a legitimação, a normalização. E quando algo deixa de ser exceção e passa a ser cultura, não estamos perante, meus amigos, apostas como entretenimento, apostas são sintoma de uma doença grave.